Olá, gente, opa, olá, gente, sejam muito bem-vindos, né? Professor Jefferson por aqui. Estamos iniciando a nossa primeira aula, né? E antes de começar, né, quero que você pense algo. Qual foi a última vez, gente, que vocês compartilhou uma publicação nas redes sociais, pedindo talvez justiça por alguma causa, ou assinou uma petição online, ou também participou de algum boicote digital? Pois é, gente, deixando até mesmo de comprar uma empresa por causa de uma posição ali bem polêmica ou ao contrário daquilo que você, né, estar aí a favor. Você já fez alguma dessas coisas, gente? Se sim, eu já quero dar os parabéns para você, porque até mesmo sem saber, você já praticou o cyberativismo. Mesmo sem saber, na verdade, o nome técnico, né? E você já e você também que nunca fez, gente, não tem problema nenhum. Você provavelmente já viu, né, aquela hashtag que estourou no mundo inteiro, que estourou no Twitter, no Facebook, ou aquela denúncia por vídeo que viralizou no TikTok, abaixo assinado que circulou ali pelo WhatsApp. Tudo isso é cyberativismo desde já, tá bom? Mas afinal, gente, o que significa essa palavra? Gente, é o uso, na verdade, das tecnologias digitais, como redes sociais, aplicativos de mensagem, plataformas de petição, blogs, podcasts e tudo para promover mudanças sociais, políticas, ambientais e até mesmo culturais, gente. A união entre militância tradicional e o poder conectado à internet, né? Então, hoje vivemos em uma época em que uma ideia, gente, pode nascer ali de apenas de um quarto mesmo, né? Aí da sua casa, de um adolescente, e em poucas horas pode mobilizar milhões de pessoas em dezenas de países diferentes. E isso é novo, gente. É algo muito forte e poderoso e também tem os seus riscos, com certeza. E na aula de hoje, gente, na nossa aula, a gente vai explorar esse universo fascinante. Então a gente vai aprender o que é o cyberativismo e quais as suas principais formas, né? Como a tecnologia transformou a maneira como nos organizamos, né? Como nos organizamos, na verdade, e exemplos históricos que marcaram a época do México ao Brasil, né, do Me Too ali até as jornadas de 2013. E também eu vou falar sobre as vantagens incríveis, gente, mas também os desafios muito sérios, como o tal ali, né, do slaking, tivisting, que você já vai saber sobre, e a desinformação. E no final, né, como a gente pratica o cyberativismo, né, professor, de uma forma ali responsável, uma forma mais ética, né? Porque sim, gente, dá pra gente fazer o bem com o nosso celular, tendo apenas uma internet, uma conexão, né, com o celular em mãos, mas também dá para causar muitos danos ali sem querer em pessoas ali que provavelmente às vezes pode ser inocente daquele assunto. Então é algo muito sério também, tá certo? Então vamos pensar assim juntos. A internet, gente, é uma ferramenta, como um exemplo de um martelo, né? Você pode usar ali um martelo para construir uma casa ou simplesmente você pode usar aquele mesmo martelo para quebrar uma janela. E a diferença está na intenção e no cuidado que você utiliza essa ferramenta. E ao longo da nossa aula, a gente vai trazer aqui alguns exemplos reais ali. Vou sempre se conectar com vocês com perguntas para que vocês consigam refletir ali e no final te provocar ali com uma questão que provavelmente você vai levar ali para sua vida, gente. Então, se prepare, né? Quero que vocês estejam aqui com a mente aberta, desliguem as distrações aí de vocês, né?
anotem o que vocês acharem importante, porque no final tem um material de apoio para vocês baixarem, mas também anotem da maneira de vocês para depois pôr em prática tudo aquilo que faz sentido, tá certo? Então, vamos combinar aqui, gente, os destinos da nossa viagem e coloquei aqui na nossa rota 5 paradas obrigatórias que a gente vai se conectar com os conteúdos, tá? O primeiro objetivo, você vai aprender ali a definir o cyberativismo e também identificar, gente, as principais formas, né? Por quê? Muitas das pessoas acham que é apenas ali a gente fazer um compartilhar de um post ou uma postagem, e não é só isso, gente. Tem a petição online, tem os boicotes que acontecem aí digital, tem financiamento coletivo, tem organização de protestos, né? Pelo WhatsApp, um exemplo. Então a gente vai ver cada uma dessas, tá certo? Segundo, você vai compreender o papel das tecnologias digitais, gente. Isso é importante, pois faz parte da mobilização social. Por que que a internet, né, mudou tanto, gente? O que o celular, né, na mão tem a ver ali com derrubar ditaduras, né? Então a gente vai se conectar todos a esses pontos, tá certo? O terceiro, nós vamos analisar exemplos históricos do movimento Zabatista dos anos de 1990. Vocês vão conhecer ali o primeiro movimento de cyberativismo que usava e-mail, até o Me Too, que explodiu em 2017, passando ali pela Primavera Árabe e pelas jornadas de junho aqui de 2013 no nosso país, no Brasil, tá bom? Então a gente vai ver, gente, que o cyberativismo não é apenas uma moda passageira, tem uma grande história por trás, tá certo? Quarto, a gente vai conhecer as vantagens e os desafios, né? Porque não é só de flores ali o cyberativismo, tem aquele tal do slacktivismo, né? Que é aquela sensação de que você já fez sua parte, né? Só porque curtiu uma foto ali, e não tem nada a ver com isso. Tem desinformação, tem vigilância, tem algoritmos, gente, que manipulam o que hoje você está vendo aí no seu feed. Então a gente vai encarar os dois lados da moeda sempre, tá bom? Quinto e último, e não menos importante, você vai refletir ali sobre a responsabilidade ética no ativismo online, gente. Por quê? Compartilhar sem verificar pode destruir, sim, a vida de uma pessoa totalmente inocente. Expor alguém ali sem consentimento é violência, tá bom? E discutir com ódio, gente, não convence ninguém. Então vamos aprender a fazer o certo. E agora, uma pergunta para vocês aí, para vocês guardarem na cabeça de vocês. Você já se sentiu mobilizado por alguma causa ali nas redes sociais, no Facebook, Insta, Twitter, né? Você já compartilhou, né, algo com raiva, achando que naquele momento estava ajudando, mas depois descobriu que era totalmente mentira aquela notícia? Ou já deixou, né, de compartilhar algo porque achou que não faria nenhuma diferença você fazer isso ou não, gente? Pois é, essas perguntas, gente, não tem resposta, na verdade, certa ou errada, mas elas vão sempre estar nos guiando aqui na nossa jornada. Então, no próximo slide, eu já vou direto ao ponto com vocês aqui, onde eu vou falar já o que é o cyberativismo, tá bom? Então, a gente já vai começar, gente, com a definição que é o uso das ferramentas, né, digitais ali. Quais, professor? Redes sociais, sites, aplicativos, e-mail, tudo que está na internet para promover ali uma causa social, política, ambiental ou até mesmo cultural. E a gente acha que é algo muito simples, né, gente? Mas, gente, é algo revolucionário, mudou muito.
Antes da internet, para a gente mobilizar e se conectar com pessoas, precisava de dinheiro para a gente investir em panfleto, de espaço em jornais ou rádio ali, e de pessoas dispostas a realmente estar indo para a rua. E era caro isso, demorava bastante e era algo muito limitado, né? E hoje não. Hoje qualquer pessoa com celular, né, com acesso da internet, pode plantar uma semente de mudança, pode denunciar uma injustiça ali e também pode convocar uma manifestação, gente. Pode arrecadar dinheiro para uma causa, já vi muito disso, né? E vamos a algumas principais formas de cyberativismo, né? Que é as ferramentas do ativista digital aqui. Então vamos lá, gente. A primeira, eu vou começar aqui com as petições online. Nós temos diversas plataformas, gente, como a petição pública, né? Você cria ali uma petição, compartilha, coleta diversas assinaturas online, chega a milhares ou milhões e pode pressionar governos e empresas. Eu acredito que você já viu, né, uma petição para salvar um parque, para impedir uma demissão ali em massa, para exigir talvez justiça, gente. Pois é disso que eu estou falando aqui com vocês, tá certo? 2. Campanhas com hashtag, gente. MeToo, hashtag MeToo, hashtag Black Lives Matter, hashtag ele não, teve muito na política, hashtag Primavera Árabe. Uma hashtag bem escolhida, gente, vira um megafone global, tá? Ele agrupa vozes, cria uma tendência e força a mídia a falar sobre aquele assunto, tá certo? 3. Organização de protesto, gente. WhatsApp, Telegram, Twitter, que é o X agora, grupos privados para combinar horários, locais, estratégias, né? Os protestos, um exemplo, de 2013 no Brasil, gente, foram organizados em uma grande escala, em grande parte, pelo próprio Facebook, tá bom? 4. Boicotes digitais, gente. Deixar de comprar de uma empresa que apoia algo que você considera muito errado ali do que você pensa, ou pressionar anunciantes a boicotar um programa de TV, tudo organizado hoje de maneira online. Muito simples, sem gasto, tá certo? 5. Denúncia, gente. Isso aqui eu acredito que foi algo que impacta até hoje muito em diversos pontos de justiça, em todos os campos aqui, se eu for abordar é muita coisa, né? Então, gravar um abuso, postar isso, viralizar esse conteúdo, gente, ou canais como o Wikileaks, né? A tecnologia permite a gente expor o que antes ficava escondido, gente. 6, que é o crowdfunding, tá? Que é o financiamento coletivo, gente. Plataformas conhecidas muito aqui, né? Uma delas, que é a Vaquinha, ou Kickstarter, né? Arrecada dinheiro para causas ali, desde tratamento médico para alguém até uma campanha política. E agora, um ponto crucial para nós, gente. O cyberativismo não substitui o ativismo tradicional. Ele, na verdade, complementa. E o que significa isso, professor? Você não vai salvar o mundo só com cliques. Compartilhar uma postagem, gente, é apenas o primeiro passo, mas nunca é o último. O ativismo de verdade exige ações concretas ali, que é ir à rua, doar dinheiros, mudar hábitos de consumo, pressionar políticos e também uma das coisas mais importantes, que é votar, tá bom? Mas o cyberativismo amplifica, gente. Ele pega ali uma causa local e leva para o mundo inteiro. Ele conecta pessoas que nunca se conheceriam, ele documenta abusos que seriam esquecidos. Então, é algo ali muito importante. E hoje eu acredito que é algo bem fundamental aí para nós, tá bom? Agora, pensa, gente, no cyberativismo como um megafone. O megafone não substitui a sua voz, na verdade. Ele faz
com que ela chegue muito mais longe. Mas se você não tiver, né, nada importante para dizer, o megafone não vai criar conteúdo mágico, né? Um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Uma comunidade aqui no interior do Brasil, gente, descobre que uma fábrica está poluindo o rio ali daquela comunidade, daquela pequena cidade. Antes, eles fariam um abaixo-assinado em um papel, levaria para a prefeitura e talvez ninguém desse uma atenção para aquilo. Hoje, eles criam uma petição online, compartilham no WhatsApp, viralizam, gente, e a empresa cobre isso, né? O Ministério Público investiga, a fábrica é multada e o rio com certeza é recuperado ali de forma mais rápida, né? E por causa de toda essa pressão aí conectada a isso. Gente, a petição online não limpou o rio, mas foi o gatilho para a ação real, tá bom? Então, uma pergunta aqui, ó. Você já assinou alguma petição online e depois de assinar, você fez alguma coisa ou simplesmente parou por ali, né? Gente, aqui não tem julgamento, é só para a gente pensar realmente, né? E no próximo slide, que eu já vou mudar aqui, a gente vai viajar um pouco ao tempo, né? Como o cyberativismo ali começou, professor. Quem foram os pioneiros, né? Quem iniciou o cyberativismo, né? E eu quero que vocês saibam que começou desde 1990, gente. Então não é algo aí, né, muito longe e distante da gente, algo novo, se for ver ali, é bem mais novo, é um pouquinho mais velho que eu aí, o início do cyberativismo, tá bom? Mas bora lá então, quarto slide aqui, uma breve história, né, gente? Porque o cyberativismo não nasceu com o Instagram, né? Muitas pessoas acham que é algo muito novo, né? Começou com Instagram, Facebook. Ele tem história, gente. A gente vai fazer uma viagem aqui no tempo, nos anos de 1990, que é o embrião, né? A internet comercial nessa época começou a se popularizar, né? Então, o que existia? Listas de e-mail, né? Fóruns, salas de bate-papo, existiam muitos. E o grande marco foi o movimento Zabatista no México, gente, em 1994, o ano que eu nasci, olha aí. O Exército Zabatista de Libertação Nacional se levantou contra o próprio governo ali mexicano. Eles usaram a internet, ainda rudimentar, né, para divulgar ali a sua causa para o mundo. Então, enviaram comunicados por e-mail, criaram ali sua causa para o mundo inteiro, enviaram comunicados para sites, criaram sites, e foi a primeira vez que o movimento guerrilheiro usou a rede, né, como uma arma de comunicação. Então, o mundo inteiro ficou sabendo daquilo. Aos anos 2000, gente, blogs e tudo conectado contra a guerra, gente. No ano 2000, a internet já era mais acessível, então surgiram blogs e sites pessoais ali para todos, onde qualquer um conseguia compartilhar as suas ideias, os seus textos, né? E ativistas usavam blogs para denunciar, analisar e organizar, né, todos esses sistemas de protestos aí. Em 2003, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, gente, gerou o maior movimento contra a guerra desde o Vietnã. E boa parte da organização, gente, foi tudo online. As pessoas se conectavam em blogs, fóruns para marcar ali protestos. E também nessa década o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, gente, os MST no Brasil, começou a usar a internet para divulgar as suas ações e pedir também solidariedade. E os anos de 2010 foi a explosão, gente. A década de 2010 foi o divisor de águas, pois as redes sociais amadureceram, todo mundo já tinha smartphone, então já eram pessoas conectadas, não é certo? E a Primavera Árabe entre 2010 e 2012, que é uma série de protestos no Oriente Médio,
norte da África também, no Egito, Tunísia, Líbia, Síria, né? As pessoas usavam o Facebook para organizar manifestações, denunciar toda a repressão que sofria e compartilhar imagens, né? E algumas de regimes ali que depois disso caíram, gente. Foi chamada de Revolução do Facebook. Jornada de 2013 no Brasil, gente. Começou um protesto contra o aumento de passagem de ônibus em São Paulo, gente. Organizado pelo movimento Passe Livre, simplesmente viralizou. E em poucos dias, milhões de pessoas foram às ruas em todo o país. As pautas se multiplicaram, começaram a falar de saúde, educação, corrupção, Copa do Mundo, tudo foi convocado e documentado nas redes sociais, gente. E temos também, talvez muitos não conheçam, o Me Too em 2017. A atriz Alyssa Milano tweetou, gente: se todas as mulheres que sofreram assédio sexual escreverem Me Too, que é eu também, poderíamos dar uma ideia da magnitude do problema. E, gente, a hashtag simplesmente explodiu de pessoas que compartilharam essa hashtag, seus relatos. O movimento derrubou pessoas muito poderosas de Hollywood, na políticas, nos esportes e gerou mudanças em leis e políticas de assédio no mundo inteiro. E hoje, consolidações e desafios, né, gente? O cyberativismo está consolidado. ONGs, movimentos sociais, partidos políticos, todos usam ferramentas digitais, mas os desafios também crescem, né? Por quê? Hoje nós temos o quê? Muita desinformação em massa. Então, notícias falsas criadas para sabotar movimentos, vigilância digital. Então, governos e empresas monitoram ativistas, manipulação de algoritmos. O que você vê no feed é decidido por máquinas e pode prender você numa bolha, né? O casaco digital, que é o burnout, está sempre exposto a notícias ruins, né? Desgastadas ali. E, gente, a história do cyberativismo é como a história de uma ferramenta que foi ficando cada vez mais potente e forte. Começou com um martelinho, né, que era o e-mail, depois virou ali, na verdade, uma furadeira, que é os blogs, e depois uma serra elétrica, né, gente, que é as redes sociais ali. E hoje é uma ferramenta, uma fábrica, né, inteira ali, mas ferramentas potentes. Se mal usadas, né, gente, podem causar ali um estrago muito grande, tá bom? Exemplo de sucesso, gente, o Me Too começou com uma hashtag, virou lei em vários países, né? Mudou a cultura corporativa, tudo porque milhões de pessoas compartilharam suas histórias, né, gente? E exemplo ali de algo que não deu certo também, né? Muitos movimentos começaram com grande engajamento online, gente, mas não foram traduzidos ali em ações real, né? Então as pessoas se sentem satisfeitas só por terem compartilhado, só que o problema continua, né? Então, pergunta aqui para vocês: você já participou de algum movimento que começou online? Foi, né, nas jornadas de 2013, talvez? Compartilhou o Me Too naquela época? Participou de algum tipo, né? E como que foi para você? Foi bom? No próximo slide, nós vamos olhar para o lado positivo ali, que são as vantagens e oportunidades que o cyberativismo nos propõe, tá certo? Então, bora lá. Bom, agora nós vamos falar, gente, do lado bom. Por que o cyberativismo é tão poderoso, gente? Quais, né, são ali as vantagens que fazem dele uma ferramenta de transformação? O primeiro, o alcance, né, ampliado, então, do local onde você fez até algo global que pode se conectar ali. Então, antes, uma causa local, tipo salvar uma praça no seu bairro, dificilmente saía a informação daquele local, daquele bairro. Hoje não, gente. Hoje uma postagem muito bem feita que você colocou pode chegar a milhões e milhões de pessoas e até em outros países,
né? Um apoio internacional que pode pressionar governos locais aí da sua cidade. Exemplo, a luta de indígenas, gente, na Amazônia, né, ganhou um apoio mundial porque diversas imagens, relatos viralizaram e artistas, ativistas e governos estrangeiros, para vocês terem ideias, se mobilizaram a essa causa, tá certo? 2, o baixo custo, né? Que é acessível a muitos. Então, imprimir ali panfletos, gente, custa dinheiro. Alugar um caminhão de som, dinheiro. Publicar um anúncio no jornal, dinheiro também. Criar uma hashtag é de graça. Então, criar uma petição online também é gratuito, gente. Então, isso democratiza o ativismo, né? Então, um estudante sem renda, pode começar ali um movimento. Um grupo de vizinhos pode organizar um protesto sem precisar de patrocínio, tá certo? 3, agilidade e mobilização em horas, gente. No ativismo tradicional, você marcava uma reunião para combinar o protesto, o que aconteceria dali a algumas semanas, talvez. Hoje, às 10 da manhã, você posta um convite que às 15 da tarde já tem 500 pessoas na praça te aguardando. Exemplo, os protestos contra a prisão de certos ativistas muitas das vezes são convocados no mesmo dia. Então, a agilidade pega as autoridades de surpresa, tá certo? 4, a inclusão. Então, pessoas distantes ou com limitações podem participar. Se você mora no interior, né, não pode viajar para manifestação ali na capital, gente. Você tem uma deficiência física que dificulta ir para a rua ou você está doente, sem problemas. Você pode assinar a petição, compartilhar, doar, comentar. O cyberativismo inclui quem antes ficava de fora ali, tá certo? Visibilidade para causas, né, principalmente negligenciadas. Então a grande mídia, gente, nem sempre cobre causas ali minoritárias, né, pequenas, mas nas redes sociais você encontra comunidades inteiras dedicadas a temas como um exemplo, né, direitos ali da LGBTQI+, né, a luta antirracista, meio ambiente, saúde mental, moradia e entre outros aí, tá bom? O cyberativismo dá voz a quem era silenciado, gente. 6, documentação e registro, né? Então, registro de abusos, memória, celular na mão, gente. Você filma uma injustiça, posta, aquela imagem vira prova, vira uma memória de algo ali, vira um processo, né, judicial, vira página na história. Exemplo, os abusos da polícia durante protestos são frequentemente documentados por manifestantes. E esses vídeos, gente, são usados em tribunais, em relatórios de direitos humanos, em livros também ali. Então, tudo muito bem documentado, tá certo? O cyberativismo é um sistema, gente, de irrigação, tá? Antes você tinha um balde para molhar uma planta, agora você tem canos que levam água para um campo inteiro ali de informação. E a água, gente, é a mesma, mas o alcance é muito maior. E eu já vou fazer uma pergunta aqui, só que ela é retórica, né? Você já pensou como seria a luta por uma causa, né, sem a internet? Como você saberia ali daqueles protestos que estão acontecendo? Como que você conseguiria assinar todas as petições que você quer participar? Como que divulgaria uma denúncia, né, gente? Pois é, a gente nem percebe, mas a internet transformou totalmente o ativismo, né? Mas atenção, nem tudo, como eu digo, são flores, né, gente? Toda essa potência tem um lado sombrio e é isso que eu vou falar para vocês no próximo slide, que são os desafios e os riscos, né, que nós temos ali no cyberativismo. Porque, gente, não adianta ter um megafone se você não souber usar ele direito. E se outras pessoas tiverem megafones maiores para gritar mentiras, é pior ainda, tá bom? Espero que vocês estejam aí
entendendo e se conectando à nossa aula aí de hoje, tá, gente? Bora lá. Bom, agora a gente vai falar do lado que ninguém gosta de ver, né, gente? Mas que é algo essencial aqui para nós, para um ativismo mais maduro, consciente, né? Que são os desafios e os riscos ali, né? Então, eu vou começar aqui, sempre vou numerar para que a gente se conecte. O primeiro, que é o Slacktivism, falei no início, né? Que é o famoso ativismo de sofá, gente. O quê? Isso vem de Slack, que é folga ou preguiça, e activist, né, que é ativismo, que é aquela pessoa que acha que está mudando o mundo só porque curtiu uma foto, compartilhou uma hashtag ou assinou uma petição online e para por aí, não faz mais nada, tá? O problema, gente, não é o clique. O problema é achar que o clique resolve. Então, compartilhar, gente, sempre é o primeiro passo, mas como eu digo, não é o último. Então, se você só compartilha, mas não vota, não doa, não vai à rua, não muda os seus hábitos de consumo, o impacto é quase nada, é mínimo, tá? Exemplo, milhões compartilharam, né, Save the Amazon, né, salve a Amazon. Mas quantos realmente pararam de comprar carne, né, de boi criado em áreas desmatadas, gente? O problema continuou simplesmente, tá certo? 2, gente, desinformação, fake news e as notícias falsas, né? Na internet, qualquer um publica qualquer coisa. E mentira, gente, viajam mais rápido que verdades. Então, uma notícia falsa sobre uma causa pode descredibilizá-la completamente ou pode manipular as pessoas a apoiarem algo ruim, algo prejudicial, tá? Um exemplo, durante a pandemia circulou muitas notícias falsas, curas, teorias da conspiração e ativistas da saúde tiveram que gastar energia desmentindo em vez de avançar ali, né, nos estudos da cura. 3. Câmaras de eco e polarização, gente. Os algoritmos das redes sociais mostram o que você gosta. Então, se você é de esquerda, só vai ver conteúdo de esquerda. Se você é de direita, só conteúdos de direita. Você fica, na verdade, conectado a uma bolha e raramente encontra opiniões diferentes da sua. Isso, gente, polariza. Você começa a achar que todo mundo pensa igual a você e quem pensar diferente a isso é o seu inimigo. O debate saudável morre na hora. O diálogo, na verdade, se transforma em guerra, gente. Tá certo? Quarto, vigilância e repressão. Governo, gente, e grandes empresas monitoram o que vocês fazem online. Então, ativistas podem ser presos com base em suas postagens. Em regimes autoritários, gente, e isso ainda é mais grave, né? Como um exemplo, na China, ativistas são monitorados por um sistema de crédito social. Em outros países, policiais infiltrados se conectam a grupos do WhatsApp para coletarem informações ali, tá? Quinto, manipulação de algoritmo, gente. Você acha que decide tudo que você está vendo hoje na internet? Não decide totalmente. Os algoritmos são programas de computadores. Hoje temos a inteligência artificial que decide o que você vê baseado no que gera mais engajamento. O que gera mais engajamento hoje, gente, o que vocês acham? Raiva, medo, polêmica. E isso significa que conteúdos moderados e equilibrados, né, tem menos alcance ali. Conteúdos extremistas e emocionais viralizam muito mais. Então, os algoritmos podem ser manipulados por robôs e exércitos de trolls ali para distorcer diversos debates, tá? Sexto, o esgotamento digital, gente, o famoso burnout. Eu acredito que você já deve ter se sentido cansado depois de passar horas e horas vendo notícias ruins. Pois é, gente. Ativistas digitais estão sujeitos a um desgaste muito grande. A pressão para estar online, sempre engajado, sempre, né,
indignado e isso adoece muito, tá? Muitos ativistas abandonam as causas não porque não se importam, mas porque não estão aguentando mais, tá certo? Então, o cyberativismo é como um remédio muito forte, gente. Uma dose certa vai curar e em excesso ou sem orientação pode virar uma intoxicação ali e nas mãos erradas, gente, vira um grande veneno, tá? Um exemplo real aqui para vocês, em 2020, uma hashtag falsa sobre um suposto estupro coletivo, tá? Viralizou aqui no Brasil e milhares compartilharam com indignação. Depois descobriu-se que era uma notícia fake, falsa, criada para desviar a atenção de um outro assunto. Quem compartilhou sem verificar ajudou a espalhar a mentira. Isso é muito grave, né? E para a gente encerrar esse momento, uma pergunta, gente. Você já compartilhou algo sem verificar? Já se sentiu cansado de tanto ver notícias ruins? Já se sentiu numa bolha onde tudo ou tudo que acontece em volta de você, todos concordam, né? Não se culpe. Isso acontece com todo mundo. O importante é reconhecer e sempre se ajustar, tá certo? E vamos falar agora de como fazer o cyberativismo da maneira certa, ética e responsável, gente. Para vocês já porem em prática e a gente conseguir encerrar aqui a aula. Toda ferramenta, gente, poderosa exige sempre uma responsabilidade. E com o cyberativismo não é diferente, né? Então, vamos às práticas para que um ativismo digital ético seja feito e também tenha efeito efetivo, né? Primeiro, verifique as informações antes de compartilhar, gente. Eu acredito que essa é uma regra de ouro. Então, antes de clicar em compartilhar, pergunte-se: essa notícia tem alguma fonte, né? Quem publicou, é um site confiável, dá para verificar em outros lugares isso, né? Está acontecendo mesmo? É uma foto ou vídeo antigo sendo usado fora do contexto? Use sites de checagem disso, gente, como o Aos Fatos, a Lupa, factchecking.org, né? E desconfie de títulos muito sensacionalistas, tá? Por quê? Isso é ético. Porque espalhar desinformação, gente, prejudica a credibilidade da sua causa e pode machucar pessoas inocentes, tá certo? 2. Respeite a privacidade, gente. Você tem uma denúncia grave, alguém cometeu um crime, você quer expor? Cuidado. Expor uma pessoa sem consentimento pode ser crime. Mesmo que ela tenha feito algo errado, há procedimentos legais. Nunca publique o endereço, telefone, o CPF ou fotos íntimas de alguém sem autorização. Você pode estar colocando a vida daquela pessoa em risco. E se ela for inocente? Gente, o estrago está feito ali. Exemplo, muitas campanhas de justiçamento online já resultaram em suicídios de pessoas acusadas falsamente. Tá bom? Então tome muito cuidado. 3. Evite discursos de ódio, gente. Você pode discordar de algo, pode criticar, você pode se indignar, né? Mas não pode ofender, xingar, ameaçar ou desumanizar ali uma pessoa. O discurso de ódio, gente, é crime em muitos países. E mesmo que não fosse, ele não convence ninguém. Pelo contrário, quando você ataca a pessoa, ela se fecha. Quando você argumenta com fatos, ela pode mudar de ideia. Então, dica: use a regra de ouro da comunicação. Critique ideias, não pessoas. Essa política é errada. Não, você é um idiota. Não pode fazer isso. 4. Dê crédito, gente. Se você compartilha uma imagem, um texto, um vídeo, uma ideia que não é sua, dê crédito ao autor ou autora. Isso é honestidade intelectual, evita plágio. Exemplo, em vez de postar, descobri isso, escreva, segundo a pesquisa da, põe na fonte, isso é verdade, tá certo? 5. Combine online e offline. Lembra dos slacktivism? A melhor forma de evitá-lo é combinar ações online com ações concretas no mundo real.
Assinou uma petição online? Ótimo, agora compartilhe com 10 amigos. Doe dinheiro para uma causa. Vá a um protesto, escreva para o seu vereador ali, mude os seus hábitos de consumo, né? O ativismo digital, gente, é o começo. O ativismo real é o meio e o fim, tá? E uma analogia, né, com um exemplo para a gente encerrar. O cyberativismo, gente, responsável é como dirigir um carro. Você tem que respeitar as leis de trânsito, que é a ética, não pode atropelar ninguém, que é a privacidade, e precisa olhar os espelhos, verificar as informações e não adiantar só girar a chave. Não vai adiantar nada. Tem que pisar no acelerador, que é as ações offline. Um exemplo prático de ativismo ético, né? Você vê uma denúncia de violência policial. Antes de compartilhar, verifique a fonte. A notícia é de um jornal confiável, um vídeo sem contexto, né? Respeita a privacidade, né? Borra o rosto de menores ou vítimas que não autorizarem ser postado. Não use discurso de ódio. Policiais são todos assassinos. Tá errado, né? Este policial específico agiu com violência excessiva, certo? Dá crédito, compartilhe o link original e depois de compartilhar, faz mais. Doa para uma ONG, né, que apoie vítimas, assine petições para a reforma policial. E uma pergunta final, gente. Você já compartilhou algo sem verificar e se arrependeu? Já viu alguém ser exposto injustamente nas redes sociais? Como você agiria nisso diferente hoje, gente? E é isso. Fico aqui com vocês e até a nossa próxima aula, gente. Valeu, tchau.